Oi, primeiro ano, tudo bom? A gente vai falar mais um pouquinho sobre expressionismo e hoje especialmente do Edvard Munch. Essa tela foi pintada entre 1885 e 1886. Ela chama-se A Criança Doente e carrega muito assim da história da infância do Munch. Quando ainda ele era jovem, ele perdeu a irmã e a mãe para a tuberculose. O pai era médico, mas infelizmente ele não conseguiu impedir o falecimento da esposa e da filha Sophie. O próprio artista teve uma infância bem marcada pela doença. O cenário marcou tanto a vida do Munch que essa mesma imagem ele pintou e repintou ao longo de 40 anos. A primeira versão dela foi realizada em 1885 e a última em 1927. Isso mostra muito, né, do período expressionista, da questão do sentimento, né, que ele é colocado de uma maneira tão exacerbada e forte, né. Essa tela chama-se Melancolia e foi pintada em 1892. No primeiro plano, a gente vê um homem sozinho, né? A gente observa esse homem sozinho em meio de uma paisagem praiana. Ela faz parte de uma série de pinturas feitas com tons escuros e com o mesmo protagonista de uma maneira angustiada, né? Ele parece que está angustiado. Porque dizem que ele passava por um período infeliz na sua vida amorosa. Inclusive dizem que ele era J.P. Nielsen, um amigo muito próximo do Munch, né, do pintor. A paisagem é no litoral da Noruega e o quadro original está na National Gallery Munch em Oslo, na Noruega. Esse quadro é um dos quadros mais famosos, né? Não só do Munch, mas que todo mundo conhece, às vezes nem sabe de quem é, mas já viu, né? Ele chama-se O Grito e ele foi pintado em 1893. Então, ela é realmente a obra que consagrou definitivamente o pintor norueguês. Ela tem 83 por 66 centímetros, é uma tela pequena, é uma tela que a tinta parece aguada, e tem como protagonista um homem em profundo desespero, né? Gritando, desesperado, ansioso, sabe-se lá o que ele está passando. E o fundo da imagem ajuda a gente a perceber, né, essa cena. Tem dois homens distantes, o céu é pintado de uma maneira perturbadora, né, com cores e muito movimento, né, e não é aquele céu perfeito. E ele fez 4 versões dessa mesma imagem. A primeira delas em 1893, realizada a óleo, e outras 3 com técnicas distintas. Dessas 4 versões, 3 estão em museus. E uma foi adquirida por um empresário americano que desembolsou cerca de 119 milhões de dólares para levar essa obra-prima para a casa dele. Esse quadro chama-se A Tempestade e foi pintado em 1893, no mesmo ano do Grito. Então, ela tem como precursora dessa imagem, né? Ela tem personagens que tampam também os próprios ouvidos, se vocês repararem. A Tempestade retrata a paisagem de Asgardstrand, eu não sei falar esse nome norueguês, que é uma vila costeira, né, norueguesa, onde o pintor costumava passar seus verões. E esse quadro está no acervo do MoMA, em Nova York. Essa obra chama-se Amor e Dor, foi pintada em 1894 e ficou conhecido como O Vampiro, né, com esse nome, e foi exibida pela primeira vez em Berlim, no ano de 1902. Ela escandalizou a sociedade por representar uma mulher que ao mesmo tempo está mordendo, né, ou parece que é o vampiro mordendo o pescoço do homem e abraçando um homem. Ele foi bastante criticado pelo público e pela crítica especializada, e uma semana depois da exibição, essa mostra foi encerrada. Ansiedade foi pintada em 1894
e é um exemplar também do movimento expressionista, partilhando muitas semelhanças com o famoso quadro, né, O Grito. Ela tem o mesmo céu assustador, né, com as suas linhas onduladas, pintado em tons de vermelho alaranjado. Os rostos, né, as feições dos personagens são esverdeadas e desesperadas, com os olhos arregalados. Né, todos eles vestem essa roupa preta e usam cartolas. Essa obra atualmente encontra-se no acervo do Museu Munch. Madonna foi pintada entre 1894 e 1895. É uma tela polêmica porque supostamente ela retrata Maria, mãe de Jesus, a partir de uma perspectiva um tanto diferente, né, inusitada. A Maria de Munch aparece como uma mulher nua e à vontade, e não como uma senhora recatada e casta, como habitualmente a gente costuma ver nas obras. Ela é um óleo sobre tela de 90 por 68 centímetros. Em 2004, essa imagem foi roubada do Museu Munch e 2 anos depois o trabalho foi recuperado com um pequeno orifício considerado totalmente irreparável. A Dança da Vida foi pintada em 1899, tem como cenário um baile realizado ao luar. A gente vê ao fundo a imagem da lua refletida no mar, enquanto as pessoas, né, dançam aos pares. Né? Quando a gente fala de dança, a gente já pensa em algo mais alegre, mais festivo. Mas reparem que a gente tem a presença de 2 mulheres solitárias, uma em cada ponta da pintura. A paisagem é naquela cidade, Argasstrand, lá que eu não sei falar o nome, na vila costeira da Noruega, e o quadro faz parte do acervo Munch, né, em Oslo, na Noruega. Então, assim, o expressionismo, ele tem essa expressão desse sentimento, normalmente é um sentimento de angústia, de tristeza, de coisas que fazem mal ao ser humano, e é exacerbado. É pra gente parar e pensar um pouquinho, né? A gente, quando posta, por exemplo, uma foto no Facebook, no Instagram, né, numa rede social, a gente não mostra esses sentimentos. A gente normalmente sempre posta a parte feliz, o lado feliz, como se só existisse a felicidade. E na realidade não é só a felicidade que existe, né? A Fumaça do Trem foi pintada em 1900 e ela faz parte de uma série de paisagens pintadas pelo Munch no princípio do século, que interliga a natureza e produtos da intervenção humana. Então, por exemplo, aí a gente tem a fumaça libertada e a posição do trem, fazem com que o espectador tenha a impressão de que a composição se encontra de fato em movimento. Essa tela também pertence ao Museu Munch em Oslo. Costa com a Casa Vermelha, pintada em 1904, traz de novo o tema da vila costeira norueguesa de Burlalam, onde o artista passava os meses quentes do ano. Ela foi feita a óleo e a imagem não possui nenhuma figura humana. Ela apenas retrata a paisagem da costa e também está no Museu Munch. Trabalhadores a Caminho de Casa foi pintada entre 1913 e 1914. É uma tela enorme, tem 222 centímetros por 201 e representa os trabalhadores após o final do expediente voltando para casa. Esse quadro retrata a rua repleta de gente, né, uma massa de gente com ar cansado, todos com trajes semelhantes e chapéus. E ele também faz parte do Museu Munch e retrata muito, né, o que a gente vê na televisão no mundo inteiro, né? Essa massa que se movimenta para trabalhar. Então, o que vocês vão fazer? Obviamente, vocês vão fazer uma pintura, um desenho no formato A4, ou metade do A4, ou no A3, no tamanho que vocês quiserem. Bem caprichado, bem criativo, bem bonito. Que retrate, que expresse o momento que a gente está vivendo hoje. Qual é o sentimento que a gente tem, né, de estar vivendo nessa pandemia, que ninguém nunca imaginou que fosse viver, de estar num isolamento que a gente não sabe quando vai terminar mesmo, né? Que sentimentos que a gente acaba tendo
nesse momento. Então é isso que eu quero que vocês consigam passar para o desenho. Quem tiver material de pintura e quiser pintar, fica à vontade. Quem quiser fazer lápis de cor, fica à vontade. Vocês podem usar uma colagem, né? Vocês podem inserir frases. Vocês podem usar o material que vocês tenham aí à mão. O importante é vocês usarem muita criatividade. Beijo e até a próxima aula.